Hey guys, beleza? O nome desse vídeo é um diário de uma quarentena e a ideia é nesse vídeo a gente trazer um pouco uma conversa sobre como tá sendo o home office, como tá sendo trabalhar na quarentena. Não sei se todos estão tendo essa oportunidade, mas na empresa a gente desde o começo dessa pandemia foi mandado para casa, então a ideia aqui é conversar um pouco sobre a questão de produtividade, de como foi o processo para chegar a trabalhar em casa, enfim, como está sendo o nosso aprendizado também, porque eu sou estagiário, né? Então eu sou bastante júnior e o intuito inicial de um estagiário numa empresa é realmente tipo estar do lado de uma pessoa mais sênior e a gente pegar uma experiência daquela pessoa. Então a ideia é a gente aprender, né? E como está sendo esse aprendizado à distância, é uma boa conversa, né? Então, para contextualizar tudo assim, salvo engano, dia 17 de março a gente foi mandado para casa. Eu e mais 3 estagiários, a gente estava começando a entrar em alguns projetos em Swift, em iOS. E aí aconteceu tudo isso, a gente foi mandado para casa e inicialmente ninguém achou, né? Eu acho que ia se estender tanto assim a quarentena. Então isso acabou por um lado, né? A gente não pode sempre olhar pelo lado ruim, mas por um lado isso acabou atrasando um pouco a gente, porque a gente estava começando a entrar em projeto, a gente ficou em treinamento por um bom tempo, a gente está aí na empresa desde o final do ano, e a gente ficou em treinamento por alguns meses, e aí a gente estava começando a entrar em projeto, e acabou acontecendo tudo isso, e como a maioria sabe, a gente trabalha, a maioria não sabe, a gente trabalha com Swift, a gente trabalha com desenvolvimento iOS, mas como a maioria sabe, para você trabalhar com Swift e desenvolver para tecnologias Apple, você precisa de um Mac, um MacBook, enfim, de algum computador deles em si. E como a gente foi mandado para casa e na empresa a gente usava iMac, inicialmente a gente não teve a oportunidade, né, não teve a possibilidade de estar trazendo esses Macs conosco. Então a gente ficou um mês, por outro lado aí que vem a parte boa, porque eles mandaram a gente junto com um notebook, e aí a gente teve a oportunidade de ficar um mês praticamente recebendo para aprender, que é o que um estagiário faz, mas a gente ficou full time assim, aprendendo Flutter por um mês. Foi uma experiência muito boa, tanto que hoje está me permitindo entrar em projetos em Flutter dentro da empresa. E, enfim, foi maravilhoso, mas aí depois passando um mês já, né, dessa questão de que eles viram que não ia ser algo tão passageiro assim, eles acabaram deixando de burocracias, né, e nos enviaram os iMacs, e a gente conseguiu voltar a atuar na nossa frente principal, que é a iOS em si, e continuar com o serviço, o trabalho que a gente vinha desempenhando lá na empresa normalmente, e entrando em projetos, enfim, conseguindo atuar na frente que a gente foi treinado para atuar, né? E aí a gente já tá há alguns meses dessa forma já, então a gente entrou em março, nós já estamos em julho, então a gente já tá praticamente 4 meses de home office, 4 meses desse trabalho remoto, está sendo algo bastante novo. Falando um pouco sobre procrastinação, eu tive, na verdade, muita dificuldade de ter foco, né? Porque em casa a gente tem muito mais coisa para distrair a gente, né? A gente tá muito próximo daquilo que a gente quer. Enfim, eu mesmo eu trabalho no meu quarto, então a gente tá no mesmo ambiente em que a gente fica quando a gente vai descansar. É o mesmo ambiente que a gente tá trabalhando, então não tem aquela separação, o seu corpo não entende aquela separação do hora que eu terminei de trabalhar, a hora que eu terminei de descansar, sei lá. Não tem muita essa separação, então acontece, você tem que ter um autocontrole, você tem que ter um autocontrole muito bem trabalhado, isso é algo que eu venho tentando desenvolver, né?
essa questão está sendo uma dificuldade muito grande, porque pensando em pessoas mais júniores e em estagiários, enfim, quem está começando, é difícil a gente ter uma maturidade, né, pra gente entender que enfim, que a gente tem obrigações, que a gente tem horas a cumprir. É difícil a gente, claro, a gente tá aqui para se desenvolver, né, mas é difícil no início a gente ter bem, sabe, certo, esse autocontrole, não sei nem como falar, enfim, é a questão mesmo de autocontrole, de você saber conduzir o seu corpo, de você ter o foco. Então você fala, poxa, eu preciso fazer isso, eu vou parar, vou desenvolver isso. E também de entender o que funciona pra você. Então, às vezes fazer um cronograma, às vezes trabalhar com um Kanban tipo físico mesmo, né? Comprar ali post-it, sei lá. Então, a gente tem que trabalhar, a gente tem que achar, nos conhecermos para poder achar a forma com que a gente vai ser mais produtivo, vamos enxergar os nossos objetivos de uma forma melhor, para a gente conseguir ter um desempenho esperado e também fazer jus ao que a gente está passando, entregando o que a gente entregaria normalmente, estando, por exemplo, fisicamente lá na empresa. Parando para pensar sobre tudo isso, a gente fala, poxa, isso é uma grande problemática, né, para quem está começando, isso é um grande problema, enfim, mas a gente, como sempre, a gente sempre pode olhar para um lado bom de toda essa coisa. Então eu acho que essa experiência está nos forçando a gente ter esse desenvolvimento da questão do autocontrole, do autodesenvolvimento, do autoconhecimento. E quando a gente começa a olhar para tudo isso, a gente pode pensar desse outro lado, que a gente está tendo uma oportunidade meio forçada de aprender tudo isso. Eu acho importante também a gente ter bem claro assim na cabeça tudo isso que está acontecendo. E claro, tá sendo difícil para todo mundo, né? Tá sendo uma adaptação para todo mundo. Bastante gente fala aí sobre um novo normal. Mas é interessante a gente falar um pouco sobre a questão de tem que ter consciência para não utilizar todo esse cenário como uma desculpa. Então tem muita gente que eu já vi, né? Poxa, a gente já tá aí uns 4 meses trancados dentro de casa. Eu vou continuar dando a desculpa que por conta da quarentena, sabe, não tô produzindo tanto quanto eu poderia produzir. Por conta da quarentena eu não tô entregando tanto quanto eu poderia entregar. Poxa, você já parou pra pensar que 4 meses já foi tempo suficiente para você entender, consumir isso, internalizar isso e se adaptar. Então, se você ainda não está produzindo 100%, se você ainda não encontrou a forma com que você realmente funciona, se você ainda não encontrou a forma de se autoconduzir para produzir melhor, enfim, para tudo isso, tá na hora de repensar, né? Utilizar a quarentena como desculpa é uma válvula de escape em que a gente já não pode mais usar dela. Fica feio, né? 4 meses, a gente teve 4 meses para se desenvolver, a gente teve aí um tempo de adaptação, né? Mas eu acredito que esse tempo já tá, sabe, já tá passando, e quem hoje ainda não conseguiu, sabe, pelo menos um pouco assim, se melhorar essa questão da produtividade, do autocontrole, da procrastinação, de tudo isso, se você ainda não conseguiu ver uma evolução em você mesmo sobre isso, é porque você tá usando de válvulas de escape e, enfim, dá pra melhorar. Então aí é um ponto que você precisa se atentar, né? Entregue o quanto você, sabe, procure entregar o quanto você entregaria antes ou mais. Eu me entendo hoje que, claro, no começo eu tive dificuldade, mas hoje eu entrego mais do que eu entregava antes, presencialmente. Então isso é uma questão de autocontrole, de autoaprendizado, enfim. Repensem sobre isso. Eu não sei se você está tendo a oportunidade de trabalhar em casa, mas tem muita gente que nessa quarentena ficou desempregada. Apesar de que na área de TI não pararam as contratações, mas sim, houve bastante desemprego. Eu entendo que, pensando um pouco mais fora da área, né, mas abrindo mais assim, para a questão de emprego no geral mesmo, muita gente, na verdade, não está tendo a oportunidade de trabalhar no conforto da sua casa, seguro, com tudo isso que está acontecendo aí fora. O mundo está doente, né? E muita gente não está tendo essa oportunidade, então cabe a nós também refletir e agradecer pela oportunidade. Quem sabe, se você está estudando ou trabalhando de casa, por ter essa oportunidade, né, de poder trabalhar seguro, de poder continuar ganhando seu sustento no conforto e segurança da sua casa. Então seja grato por tudo isso
Assim como eu sou grato, então se tiver alguém da ITERES assistindo, muito obrigado pela oportunidade. E outra coisa, se você não teve essa oportunidade ainda de estar trabalhando, fica aqui um incentivo a você, sei lá, eu recebo semanalmente, eu sou estagiário, eu recebo semanalmente proposta de emprego, e propostas para desenvolvedor em si, e toda semana tem pessoas chamando, conversando, e às vezes são propostas que até enchem os olhos, porque em alguns momentos, em número, às vezes é melhor do que onde a gente atua atualmente, né? Claro que a gente tem toda essa questão de ser grato pela empresa onde eu trabalho hoje, e também a gente está muito bem alocado, então não é meu interesse sair, mas tá tendo oportunidade. Então, assim, se você não teve essa oportunidade, não se coloque como vítima. Estuda, faz projeto pessoal, melhora seu GitHub, melhora seu LinkedIn e vai pra cima, cara. Tem vaga, tem oportunidade, o nosso mercado ele não parou, sabe? E se eu tô recebendo realmente, assim, tô falando por uma base minha. Se eu tô recebendo semanalmente oportunidades no meu LinkedIn, no meu e-mail e tal, é porque tá tendo demanda e porque no nosso mercado a demanda não para. Inclusive, TI é a última a entrar, né, nessa questão de ser afetada e a primeira a sair, né? Então, assim, quando tiver tudo voltando, a TI vai ser a primeira a voltar porque, enfim, o nosso mercado ele não é abalado por essas questões, né? A gente não tá fazendo um serviço, quem sabe, operacional, manual, não. É um trabalho... quem tem o privilégio de desenvolver sabe que é uma área diferenciada, né? Então, aproveita essa oportunidade e se você não teve ainda a oportunidade de estar trabalhando remoto, então, se você ainda não tem essa vaga para poder agradecer, né? Para ter esse momento de gratidão, agradecer pelas oportunidades que você está tendo e aproveita esse teu tempo livre agora da quarentena para estudar e se desenvolver, porque com certeza você vai poder ser alocado, inclusive home office aí. Teve bastante contratação na minha empresa também, e a contratação foi 100% remota, então a vida não parou. E vamos continuar. Aí eu gostaria que você colocasse alguma sugestão no comentário de temas que a gente pode abordar aqui nesse diário de quarentena, para falar um pouco mais sobre outras coisas, enfim, falar sobre, por exemplo, eu peguei bastante freela nessa quarentena, aproveitei bastante para trabalhar mais, me desenvolver mais e quem sabe fazer um pé de meia. Então, seria interessante eu falar aqui como que eu, enfim, quase dobrei meu salário com freela, como que, enfim, são várias questões que aconteceram na quarentena que seria interessante a gente conversar, bater um papo. Então, se você achar interessante, coloca aqui sua sugestão no comentário. Eu agradeço pela sua visualização e até o próximo vídeo.